A rodada do Campeonato Brasileiro não ajudou e o Colorado volta a olhar para a parte de baixo da tabela, em especial a distância para a zona de rebaixamento. O jogo contra o Sport Recife ganha áreas de decisão. Eu quero falar sobre os reforços que o técnico Ramon Dias terá para o duelo deste domingo no estádio Beira-Rio. Quero falar também, gente, sobre uma bomba que cai em relação ao Brasileirão de 2005 e a possibilidade de uma reparação histórica, com o título sendo também considerado para o Colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Que fim de ano, hein, gente? Olha, aquele ano que começou promissor, com o título do Campeonato Gaúcho, uma boa campanha na Copa Libertadores da América na fase de grupos. Tá aí, né? O Colorado fazendo conta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Que momento, hein? A gente vai ter muita coisa para falar ainda até o final do ano, mas em especial também no final do ano, né? O fato é que o Inter tem que passar por uma reformulação muito grande em 2026 dos jogadores, da direção e até mesmo da presidência, tá? Se desse para fazer, seria, né, algo para a gente debater, né, com certa veemência. Vamos falar sobre algumas coisas então que eu prometi para vocês em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto ou caminhão. Lembrando, hein, que multa parada pode tirar problema. Então olha só, para evitar que vire aquela bola de neve, né, aquela coisa impagável com juros, prejudicando teu licenciamento, paga as tuas multas que estão pendentes no app da Zapay, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima. Tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora, o app da Zapay está disponível aqui na descrição desse conteúdo e eu recomendo ele para vocês. Tá certo? Turma, vamos projetar então o Inter e Sport Recife, jogo no domingo, 6h30 no estádio Beira-Rio. Eu sei que o torcedor tá magoado, eu sei que o torcedor tá chateado, mas o torcedor também tem que ter a real noção do tamanho desse jogo. Muitas promoções estão sendo feitas pelo Inter, ingressos para não sócios de 20 a 40 reais, dependendo do setor. Tem também, tá, promoção para sócios que não pagam, acompanhante de sócio não paga. Então assim, né, tá irritado, tá chateado, cara, mas vamos pro Beira-Rio, vamos apoiar o Internacional, porque o Inter precisa desses 3 pontos. O Inter não ganhar do Sport, eu acho que nós vamos ter, né, uma luta bem emocionante pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e, curiosamente, de novo contra o Vitória, né, o time que o Inter brigou lá em 2016, né, o Vitória tinha um Marinho endiabrado naquele momento e acabou, né, conseguindo rebaixar o Internacional. Vamos por partes, tá? Primeiro vamos falar sobre o jogo do Sport. Afinal, o Inter joga contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro dentro do estádio Beira-Rio e busca, óbvio, né, voltar a vencer e espantar qualquer possibilidade de risco de rebaixamento. Para esse jogo, o técnico Ramon Dias terá algumas mudanças no time, umas de forma obrigatória e outras, né, por opção técnica. Vamos lá. Não estão à disposição da comissão o Oscar Romero, que levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Mirassol, e o Vitor Gabriel, que pertence ao Sport Recife e há no contrato, né, uma multa para que o Inter utilize o jogador. O Inter não vai pagar e o Vitor Gabriel está fora então do duelo contra a equipe pernambucana. O Juninho voltou a treinar, então é muito natural que ele entre na vaga do Vitor Gabriel. E aí é uma mudança mantendo o esquema com 3 zagueiros. No lugar do Oscar Romero, o Carboneiro, que esteve a serviço da seleção da Colômbia, também volta naturalmente ao time titular. Então, além do Juninho e do Carboneiro, ficam aptos o Borré, que também retornou da seleção colombiana, o Alan Benítez, que está voltando da seleção do Paraguai, e o Ronaldo, também treinou normalmente com bola, ele que tinha dores no joelho, vai ficar à disposição da comissão técnica. O Ronaldo que jogou contra o Botafogo no duelo do Beira-Rio, entrou no segundo tempo, então fica à disposição aí o volante colorado. Existe a possibilidade ainda, gente, de uma troca que está sendo debatida nos bastidores do Inter, que é a saída do Antony para a entrada do Ivan. O Ivan que ainda não tem jogos pelo profissional do Inter em 2025, o último jogo dele como profissional foi no jogo de estreia pelo Inter, aquele jogo lá contra o Avenida na estreia do Campeonato Gaúcho de 2024, jogou apenas 45 minutos, teve uma lesão grave de ruptura do ligamento cruzado anterior,
ficou muito tempo em tratamento e até esteve agora em campo no jogo treino contra o Gaúcho de Passo Fundo, no CT do Parque Gigante, vitória por 1-0 do Internacional, mas né, o Ivan estaria tendo a possibilidade de voltar ao time titular muito né, pela fase que vive o Antony, pelos gols que tomou lá em Mirassol e muito também pela falta de confiança né, que ele passa para o time titular do Internacional. Então há um debate sobre essas questões. Estou apostando no seguinte time: Ivan ou Antony, Mercado, Vitão e o Juninho voltando para o time, já que o Vitor Gabriel está fora. Nas alas, Bernabé na esquerda e o Aguirre na direita. Thiago Maia e Alan Rodrigues formando o meio campo, com Alan Patrick. E na frente, né, a dupla que deu certo contra o Botafogo, Vitinho e Carboneiro. Então é a possibilidade de time aí do Internacional para encarar o Sport. Lembrando né, que o Inter é neste momento o 15º da tabela do Campeonato Brasileiro, tem 4 pontos de vantagem em relação ao Vitória, o Vitória 17º com 28, o Inter 15º com 32, então há uma disputa aí contra o rebaixamento. Então o Inter ganhando vai a 35 e no melhor dos cenários pode ultrapassar né, o Ceará. Só que o Ceará né, tem um saldo de 2, o Inter tem um saldo de -8. Então, no melhor dos cenários, 13º colocado, o Inter ficaria, né? Teria de secar aí o Atlético Mineiro, que joga contra o Corinthians em São Paulo, e secar também o Corinthians. Então, o melhor resultado para o Inter nesse jogo lá em São Paulo é um empate. Aí o Inter ganhando ultrapassaria Atlético Mineiro e Corinthians e ficaria coladinho ali no Ceará. O Ceará que joga na rodada contra a equipe do Botafogo também no domingo às 6h30. Tá certo? Quero falar também, gente, sobre Gustavo Prado. Afinal, o presidente Alessandro Barcelos, ele deu uma manifestação em GZH, na véspera do duelo contra o Mirassol, e ele confirmou a informação que eu trouxe aqui. O Gustavo Prado vem recebendo diversas sondagens do futebol europeu. Nenhuma ainda foi efetivada a proposta. Mas né, ele vem despertando interesse, em especial pela participação dele na Seleção Brasileira Sub-20. O que chama a atenção é que o Inter não colocou ele a jogar né, no duelo contra o Mirassol. Mas o Inter sabe que ele pode ser a próxima grande venda da janela. Tá? Então os clubes, e repito a informação aqui, o Brighton da Inglaterra procurou o Inter para entender molde de negociação, quanto custa, como é dividido o passe, como ficaria a questão com a Ferroviária, pediu alguns mapas tá, de calor, de jogos, de desempenho, né, para tentar formular uma proposta para levar o Gustavo Prado já no fim do ano, na janela de correção do futebol inglês ou no começo da próxima temporada. Então, um nome que não dá para descartar, até porque, vamos lá, né? O Prado também é agenciado pelo André Cury, que é um dos empresários que tem a maior entrada aí dentro do futebol brasileiro e até mesmo do futebol internacional. Então, é um jogador que provavelmente deixará o Internacional na próxima janela de transferências. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o Brasileirão de 2005. Afinal, vocês estão vendo alguns movimentos do Internacional buscando uma reparação histórica a partir de um fato novo, que é o documentário da Máfia do Apito, onde surgiram novas declarações do Edilson Pereira de Carvalho, árbitro né, que esteve envolvido aí nos 11 jogos que foram anulados pelo STJD naquela oportunidade, declarações aí de pessoas envolvidas né, naquele grande escândalo né, de manipulação de jogos. E o Bruno Maia, que é o diretor do documentário, ele deu uma entrevista para o Correio do Povo, para o colega Fabrício Falkowski, onde ele diz né, que o Inter foi uma vítima absurda, né, foi o que disse o diretor, tá? E até falou né, sobre algumas entrevistas que fez, aí, tanto com o Edilson, até mesmo né, com pessoas ligadas ao Luiz Sveiter, que é o grande, como é que eu posso dizer assim, né? O grande nome dessa anulação de jogos, visto que ele era o presidente do STJD naquele momento. E ele acaba dizendo né, que o Luiz Sveiter repensou em algum momento né, se tomou a decisão correta e o Inter né, está agindo nos bastidores junto né, do presidente Fernando Carvalho, que era o presidente do Inter na época, e do conselheiro Leonardo Aquino, né, que também tem tomado a frente nessa situação, para tentar né, um reconhecimento histórico por parte da CBF para que o Inter também seja declarado campeão brasileiro daquela temporada. Tá certo, gente? Não esquece que todos os vídeos aqui do canal, eles têm o apoio da KTO. Tá rolando chance extra, tá? Na rodada
do final de semana, né, envolvendo obviamente também, né, o jogo do Internacional. Então vamos lá, para participar, apostas múltiplas, tá? Com no mínimo 3 seleções do Brasileirão da Série A. Botou R$10, você pode, né, ter uma chance extra caso o seu palpite não venha a se concretizar. E para você palpitar em outro jogo, é a KTO, né, te dando aquela aposta sem risco. Então vai lá, te cadastra, o link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. E lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!